Olá. Olá! Tá me ouvindo bem? Bem. Ah, porque eu tinha falado o negócio do fone, mas só que com o meu celular. Esse aqui é o da Esperança, e aí ele não precisa. Foi o que eu usei semana passada, né? Então estou sem o fone. Neilson! As pessoas estão Oi, chegando. Mamute. Boa noite. Lilian! Lilian! Ai, que Pretinha. bom. Eu só não Então, sei se eu vou conseguir dar conta de, é muita de coisa, né? falar, de ler, de pensar, Falar com de ele, ler toma chá, aqui. com o meu biscoito sem gasgar. Ainda peguei um biscoitinho do Miguel de wafer de morango, que eu Sim, detesto. Era só eu o que acho que é um tinha. cenário, né? É só um jogo de cena. Aqui só um É o biscoitinho e uma cenário. rosquinha. Ó, reconhece essa xícara? Reconhece? Sim, sim, ela é de Homenagem bonito, à da convidada. cerâmica. O Du. Inês! Fabiana, muita gente linda, linda. Fabiana, minha amiga querida, minha vizinha. Olha aqui, Fabiana. Maiúscula. Esse é dela. E muito bom, muito bom. Muito bem. Então, boa noite aos que estão chegando, né? As pessoas estão entrando, mas a gente já vai começar porque o tempo corre, né? E é muita coisa legal pra gente falar hoje, se Deus quiser. Então, hoje, na live da Rosa, eu trouxe uma convidada que amo como pessoa, admiro como pessoa, como professora, como mãe, ativista, de tudo, dançarina, tudo. Mariane Muniz, Mary Flor Muniz. A gente, durante um tempo, foi dupla sertaneja literária, porque a gente trabalhou em sala de leitura, né, aqui na Escola Municipal Mato Grosso, e na sala de leitura a gente fez vários trabalhos juntos ligados à literatura. A gente fez um curso de poesia, Versos da Liberdade, né, pela Rede Pública Carioca, que para mim, né, e a Mariana vai falar um pouco da inserção dela, da relação dela com o curso, com a poesia, né, por isso que eu a convidei, que é uma das pessoas que eu conheço que mais ligada à poesia. A poesia está literalmente no corpo da Mariane. Ela vai falar sobre isso. E aí, esse curso a gente fez junto e, para mim, foi um divisor de águas na minha relação com a poesia. E aí, então, eu falei assim, vamos falar sobre poesia. E eu procuro também não só trazer o tema, de uma pessoa que pode falar sobre o tema, mas ajustar um pouco, né, a dinâmica à pessoa. Mariane ama chá, então eu falo chá com poesia. É o chá das 6. Eu não sei se vocês prepararam o chá que eu falei, que era para comprar bolo, comprar biscoito, fazer o chá. O chá tá aqui de capim-limão, Mariane também. Então a gente vai comendo um biscoitinho, rosquinha, vai tomando um chazinho e vai falando as nossas poesias. A gente vai conversar sobre poesia e vai dizer poesia, trazer poesia para vocês, né? Poesia nesse momento, mais do que nunca. Qualquer hora é hora de poesia. E quanto mais difícil a situação, melhor, né? A poesia se encaixa mais ainda. Muito bem. Mariane Muniz, Mary Flor, professora, pedagoga, mãe do Miguel, muitas outras coisas, está aqui para conversar com a gente. Então já falei muito. Ah, Mariane, imagina. fala um pouco. Bom, O que é poesia? Né? Qual é o lugar da poesia na sua vida? bom, primeiro eu queria só falar uma coisa do Flor. Posso? Sim, sim, O sim, Flor também tem uma razão, isso. o Flor, o codinome não é Beija-Flor, mas é Flor, codinome Flor. Surgiu também em 2015. Na verdade, em 2015 eu fiz 40 anos e dizem que a vida começa aos 40. Eu concordo, né? Ela começa, né, com zero, mas também aos 40 é um bom divisor de águas. Que eu comecei a trabalhar com Rosa, na Mato Grosso, e cantando antes de dar aula e contar histórias para as crianças. Ela era do turno da manhã e eu era do turno da tarde. A gente fazia projetos juntas, mas quando eu começava a atender as crianças no turno da tarde, especialmente no primeiro tempo, assim, uma hora ou depois da educação física, as crianças chegavam na sala de leitura viradas no giraia, né? Naquela eletricidade. Aí eu queria começar a acalmar elas. E aí eu cantava uma música de uma amiga minha
pernambucana, que eu também amo muito, que é a Ana Diniz, e que era assim: o meu jardim tá cheio de borboleta, o meu jardim tá cheio de rosa e flor, molhando a terra, olha que beleza, brilha toda a natureza, é um jardim de amor. E eu percebia que essa música ia acalmando as crianças. A gente cantava não só uma, mas como 3, 4, 5 vezes. E na hora que falava, tá cheio de rosa e flor, eu dizia, respirem, ó. Respira fundo e sente o cheirinho. E sente o cheirinho da rosa e da flor, molhando a terra. Olha que beleza, sente o cheirinho da terra molhada. E aí, com isso, eu conseguia entrar, chamar as crianças para minha vibe de entrar naquele universo da contação de histórias. E um dia, um menino, Davi, virou para mim e falou assim, toda hora ele era do turno da manhã e tinha passado o turno da tarde. Aí falou, tia Rosa, tia Rosa. Eu, não, meu amor, é tia Mariane. Aí ele, Mariane é difícil, né? Aí eu falei, isso assim, sem saber o que responder. Posso chamar então de tia Flor? Aí eu falei, tia Flor, pode, gostei. Então, todos os dias, quando a gente ia começar a dinâmica, né, antes de entrar na história em si, na atividade que a gente ia propor, a gente cantava essa música e eu passei a trabalhar com esse girassol discreto, como vocês podem ver. Uma coisa assim Tô com suave, flores delicada. discretas aqui, minhas rosinhas azuis. Umas rosas azuis. Então, desde então, comecei a trabalhar com girassol, tudo que tivesse de colorido, de flor, botando no cabelo, andando pela escola. O interessante era esquecer e sair da escola com esse girassol na cabeça, assim, no meio da rua. Um girassol, gente. Mas, enfim, fazia parte do personagem. Isso. E aí na sala de leitura a questão era isso, né? A gente trabalhava com contação, com projetos de leitura e a poesia. Como é que a poesia entrou na sua vida? Qual é o lugar da poesia? A poesia, ela invadiu a minha vida e eu tenho muito a agradecer a Camila e a Júlia. Temos. Camila, exatamente. Nós estávamos numa reunião de professores de sala de leitura lá na Mário Paulo de Brito com a Inês. E as duas e mais um rapaz que eu não me lembro o nome, que não era da nossa CRE, entraram na sala, assim, recitando com uma naturalidade, porque eu já tinha assistido Elisa Lucinda. Mas eu achava, assim, Elisa Lucinda é top. Né, atriz, artista. Eu não conseguia ver a poesia como uma coisa tão coloquial, tão do nosso dia a dia. Eu achava a poesia algo muito dos eruditos, algo muito assim, sabe? Tinha aquela noção de uma poesia, ainda que do Fernando Pessoa, mas que a poesia era algo para os intelectuais da nata. E eu era uma intelectual da média. Então, eu agradeço muito às duas, a Camila Oliveira e a Júlia Ferraz, porque elas são de um órgão aqui da prefeitura, chamado NIAP, que se predispunha a dar continuidade a esse curso que elas tinham feito na Casa Poema com a Elisa Lucinda para as professoras. E foi assim, eu acho que quem esteve naquela primeira turma em 2015, eu, Rosa, Fátima, da Sergipe, nós tivemos a Aline Scaleste continua, inclusive, levando realmente agora num outro órgão lá da prefeitura, a poesia para a rua, para as escolas, para as salas, né? Eu tenho poesia gravada na pele, porque eu tenho poesia no pulso. Poesia está escrito aqui, em algum lugar. Isso, tá. Só tá ao contrário, né? Tá ao contrário. Isso. E porque a primeira poesia que eu consegui gravar, eu queria muito gravar uma poesia do Solano Trindade, que era muito forte, né? Para mim, o Solano foi um divisor de águas na minha vida, Fabiana, porque essa coisa do falar a poesia, sentir a poesia, entender a poesia, né?
como que eu consigo ler algo, ouvir uma música e aquelas palavras me invadirem, porque o que a gente passou a fazer depois desse curso, né? Eu estava falando que a poesia do Solano Trindade eu não conseguia gravar nem por um decreto, era reencarnação, eu já estava quase na metade do curso e não conseguia gravar. E, de repente, um dia a Camila trouxe uma poesia desse livro da Maria Rezende, chamada Mas Não não Vai Ser começa ainda Fatal. não. Você segura aí, Não, mas tá. fala, mas não é. Só Que dá é um solto uma das também. últimas poesias desse livro. E, de repente, eu consegui, assim, sabe? Emília tomou uma pílula e tagarelou a falar. Foi mais ou menos assim. Eu peguei aquele papel ali e já comecei a escrever, a passar limpo, que essa coisa de passar limpo a mão, né? Funciona muito para a gente gravar. E aí eu já comecei a gravar 2 ou 3 versos. Aí depois passei a limpo mais uma vez. Botei na minha pia de lavar louça, outra na minha cabeceira, outra no banheiro, uma no carro. Em 2 dias eu tinha gravado o poema, né? E aí esse poema realmente foi esse divisor de águas para mim. E desde então, que foi em 2015, quando a gente fez o nosso sarau de encerramento lá no auditório da CRE, a gente andando com uma panderola cheia de fita, convidando todo mundo assim, poesia chegou, chegou, Isso. poesia chegou, chegou, poesia chegou, chegou, poesia. E fizemos Deu um o sarau em chutão 11 de aqui. setembro lindo. É. E assim, pegando a questão do curso, né, para mim também foi muito, muito importante, assim, porque assim, eu confesso que apesar de eu gostar muito, sempre, eu me entendo por gente gostando de ler por causa da minha mãe, né, eu já falei isso aqui numa outra live, mas a poesia não era, eu sendo muito sincera, não era uma escolha natural minha. Eu tinha muito, não tinha interesse por poesia. Meu interesse por poesia, ele foi surgindo a partir do trabalho em sala de leitura, a partir do curso que a gente fez, e a partir do trabalho dos projetos que a gente criava com as crianças, né? Como você falou, por causa do Poesia Chegou, né? Foi um dos projetos que a gente criou e ficou, e que eu tenho certeza que foi um dos que mais marcaram, né? Que era o Invasão Poética, né? O que é o Invasão Poética? A gente invadia as salas com poesia. Ou as salas, ou o refeitório, ou a direção. Né? Tava tudo acontecendo, a vida estava rolando, né? O dia a dia, de repente, poesia chegou, poesia chegou, poesia. Poesia, 2, 3 versos, né? Poesia invadia, parava tudo, parava de copiar no quadro, parava de fazer a conta, né? E ouvia poesia saía e o cotidiano voltava. E despertou muito o interesse dos alunos pela poesia, de procurarem na sala de leitura, né? De não ser aquela coisa assim, ai, chata, antiga, ai, como a Marine falou, né? Ai, intelectualizada. E a gente pode falar de tudo. A gente vai ver agora, vamos ver agora que a gente pode falar de tudo através da poesia. Porque nossa conversa de hoje é chá com poesia. Então a gente, não sei como eu falei, né? Se vocês estão com o chá de vocês aí, mas a gente está com o nosso. E a gente trouxe, cada uma de nós, 2 poesias, né, cada uma, que falam muito ao coração da gente. Então a gente vai falar para vocês, no caso eu vou ler, porque eu não consegui gravar, e a gente vai dizer o que trouxe, o que ela diz tanto no coração da gente, que a gente quis compartilhar com vocês. E aí eu convido para iniciar a Mariane, minha convidada, a sua poesia. Bom, a primeira poesia com a qual eu consegui gravar, aí eu preciso fazer um preâmbulo, que essa não Sim, vai ser sim. fatal, que está nesse livro e que está no meu Isso. pulso, não vai Não ser diz? Ela traz a fatal. poesia no corpo. Eu tinha falado. Foi bem interessante, porque tão logo eu consegui gravar, e a gente foi fazer uma invasão poética em todas as turmas, eu entrei, fiz um cartaz, então eu afixei o cartaz no quadro e fui começando a recitar o poema. E tão logo eu acabei de recitar o poema, uma aluna fez uma pergunta. Eu vou recitar ele e vou dizer qual foi a pergunta que ela fez. Então, de Maria Rezende, Não Vai Ser Fatal. Se a vida te der um presente, aproveita.
ela tem me dado vários. Entre porradas e passos de dança, eu mastigo tudo em movimentos concêntricos e depois bebo chá quente para digerir. É manhã de quinta-feira e chuvisca no bairro da Gávea. No Japão, a radiação chega em Tóquio e mergulha a cidade no medo. Mas no meu coração, a esperança sacode fitas coloridas. Meu coração é Olimpíadas. E meninas de malha justa em saltos perigosos e belos. A vida é cheia de sortes e de como é que isso foi acontecer, meu Deus. Tem até breves e adeuses, tardes de susto e noites iluminadas. Ela é boa para mim, eu gosto dela. É para ela que eu rezo toda noite. É para ela que eu peço e agradeço. Porque eu estou viva, porque eu sinto. E se às vezes é dor, às vezes é esperança. Esse bombom alado, cheio de sonho no recheio. Pássaro transparente com a minha alma no bico. Esperança, esperança. Eu te quero, eu te recebo. Vem. Ai, pode aplaudir daí, tá, gente? Eu tô ouvindo vocês aplaudindo. E quando eu recitei esse poema, numa turma de segundo ano, segunda série, né? Segundo ano, primeira série, uma menina de 8 anos, a Lívia Dornelas, virou para mim e falou assim: Tia Flor, a Rosa conhece ela. Esse bombom cheio de sonho no recheio é sonho de valsa? Aí eu falei: Lívia, eu não sei, porque esse poema não é meu. É de uma escritora que vai visitar a gente na sexta-feira. A gente fazia essas invasões às segundas, né, Rosa? E o curso era às sextas. Era segunda ou sexta. E o curso que a gente estava fazendo era às sextas. E aí, quando eu cheguei na aula, eu falei: Maria Rezende, surgiu uma dúvida. Nesse dia, ela foi lá estar conosco e uma aluna de 8 anos me perguntou se esse bombom alado cheio de sonho no recheio era um sonho de valsa. E foi muito engraçada a resposta dela, porque ela falou: era sonho de valsa. Eu namorava um rapaz e eu era apaixonada por ele e nós tivemos uma noite assim maravilhosa e no dia seguinte de manhã, era uma quinta-feira, ele falou assim: Maria, vamos dar um tempo? Aí eu falei: oi? Eu tô meio confuso, não sei bem o que eu quero. Toma esse bombom para adoçar a sua vida. Aí ela olhou pro bombom, olhou para ele, assim, ficou sem entender nada, porque ela falou: cara, eu não vou me ajoelhar aqui, me humilhar e pedir, pelo amor de Deus, não, eu te amo. Não, não vou fazer isso, autoestima. E foi embora. Ela mora na Gávea, era uma quinta de manhã, né? Como eu falei, estava chuviscando. E quando ela pegou o jornal na porta da casa dela, o jornal falando que por causa do tsunami no Japão e o acidente nuclear em Fukushima, a radiação estava chegando em Tóquio, as pessoas estavam apavoradas, usando aquela máscara, daquela de radiação, né? Nossa, tão familiar, né? A máscara, mas... E uma brasileira tinha torcido o pé na ginástica olímpica com aquelas fitas coloridas na Olimpíada de Londres, em 2012, que quebrou o pé, ia ter que operar, que talvez tivesse que nunca mais competir. Ela pegou um lápis, um papel e pensou assim: gente, tanta coisa acontecendo no mundo e eu achando que vou morrer por causa de um cara que nem me quer, nem sabe o que ele quer da vida dele. E escreveu: não vai ser fatal e pá. Né? Então, foi incrível. Assim, esse insight da Lívia me mostrou o quanto que a gente trabalhar a poesia desde a mais tenra infância com criança, né? Vinícius de Moraes, Borboletas, Arca de Noé, a gente trabalhar essa coisa da brincadeira, do jogo de palavras e o quanto que a poesia é alguma coisa que afeta, que eu me arrepio de falar, já quase
umas 1000 vezes. Eu já falei esse poema, a Fabiana tá falando aqui que não cansa de me ouvir dizer esse Eu poema. nunca me canso de ouvir. Porque é dito, né, com verdade. E é isso, você pode fazer poesia de tudo, né? De tudo. Bem, trouxe aqui essa edição linda de Fernando Pessoa. E esse acho que é um dos poemas mais conhecidos, né? Só Fernando Pessoa, né? Acho que um dos maiores ou mais conhecidos, né? O mais conhecido poeta português, né? Nasceu no século XIX, faleceu no século XX. Cecília, a próxima, aguarda, deu spoiler. A próxima é a Cecília, vai chegar. E aí, quando eu gostava muito de um poema dele, então que eu vou falar aqui para vocês, o poema em linha reta. E aí, quando eu estava no Verso da Liberdade, né? A gente tinha que escolher, como a Marina falou, um verso para falar, e tinha várias opções, gostei de alguns, mas estava na dúvida. E aí eu lembrei, poema em linha reta. E aí naquele dia, eu consegui falar umas 2 vezes, já fez, eu falei ele todo. Agora eu não tive tempo hábil de decorar de novo. Então eu vou ler para vocês, né? E depois aí eu falo por que eu escolhi, né? Por que eu gostava, né? O porquê eu escolhi, eu sempre, tipo, gostei dele, mas por quê? Falo depois. Deixa eu ler aqui para vocês. Só que eu vou ter que botar meus óculos. Eu não queria, sabe? Eu não trabalho em terapia isso de usar óculos assim em público, sabe? Óculos para depois dos 20, mas enfim, é isso. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido a paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olho dos moços dos fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo, nesse mundo. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, não são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipe, meus irmãos, ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Poema em linha reta. E eu... Obrigada. E eu, quando eu era mais nova, eu me identificava muito com esse poema, né? Porque eu acreditava muito que as pessoas falavam, sabe? E aí eu pensava assim, nossa, todo mundo é tão maravilhoso. Só eu que faço besteira.
Só eu que erro, só eu que tenho medo, só eu que tenho insegurança, só eu que sou covarde diante de algumas coisas. Sou eu. As pessoas são maravilhosas. Eu acreditei durante muito tempo nisso, né? E aí, depois de um tempo, né, eu comecei a pegar essa ironia que está nesse texto, né? Que o Fernando Pessoa, na verdade, não acredita em nada disso, né? Ele vê as mesquinezas, né, como ele coloca, dele, e vê a dos outros também. Só que ele vê que as pessoas criam, muitas vezes, né, uma máscara e para esconder tudo isso, suas fraquezas, né? Que, na verdade, por que não mostrar as suas fraquezas, né? Todos nós as temos, mas muitas vezes a gente faz uma coisa de que é só perfeição. E eu acreditava em Sofia, que eu achava que era a única pessoa errada, né? A única pessoa com as suas fraquezas. Então, eu sempre gostei muito desse poema. E para mim foi uma catarse poder falá-lo naquele dia, né? E aí eu acho que entra a coisa da literatura, né? Quando a gente se expressa através dela. Porque muitas vezes o que o Fernando Pessoa sentia, o que eu sentia, sinto, cada um de nós está aqui ouvindo, o que a gente sente, nós sentimos, né? Mas o artista ele vai além. Ele consegue transformar em arte. E aí quando você lê, quando você olha, quando você ouve, fala assim, nossa, disso que eu queria dizer, né? Aí é isso. Então, vamos ver se os comentários estão chegando. E aí temos Cecília Meirelles, não é? Pois é, o de Cecília foi interessante, porque tão logo eu gravar alguns de Maria, porque aí quando eu conheci pessoalmente Maria Rezende, é uma linda, né? Por dentro e por fora. Obrigada, Janaína. E eu virei fã número, acho que 2 dela, né? A mãe, os familiares, e eu comprei a coleção. Comprei o Bendita Palavra, o substantivo Só rapidinho, Fabiana, feminino. a gente vai te responder. Depois que a Mariane falar, senão a gente vai te responder. Que ela está perguntando ou se você quiser responder agora, o que a gente acha que afasta o leitor da poesia. Se responder agora, então a gente Eu responde posso até depois. falar antes de. Uhum. O que acho que afasta o leitor da poesia? Primeiro, eu acho que é a questão de você transformar a poesia em algo que é erudito. Então, eu vejo, por exemplo, que os slams são uma verdadeira revolução da poesia, porque Sim. você traz para a periferia e você traz para o jovem essa capacidade de fazer brincadeira e jogo com as palavras, porque eu acho que o pulo do gato da poesia é o jogo com as palavras, é a brincadeira. O repentista é um poeta, porque Sim. ele dali do nada não, ele ali, de repente, né, à toa que o nome é No improviso, repentista, né? No no improviso. improviso faz um trocadilho. É claro que aí eu não sou professora de português, aqui nós temos até a nossa amiga Alessandra que é, e talvez outras também, a Joseli é de história e tudo, mas quem é de língua portuguesa, me parece, a Aline, né, Scalércio, que fez o curso conosco também, tem a questão de uma métrica, quantidade de sílabas, mas quando você trabalha, que você sente a poesia e você escreve, eu me lembro que fazendo esse curso foi tão catártico para mim, porque a gente conviveu com a Ana Paula, que estava passando por finada Ana Paula, que Deus a tenha, que estava Ana passando por Cláudia. um momento. Ana Cláudia, Ana Ana Cláudia. Cláudia. Estava passando por um momento pessoal muito difícil e escolheu um poema que também para ela foi catártico e começou a escrever. Eu comecei a escrever poesias naquele mesmo período. Eu me lembro que na época eu tinha acabado de passar para Caxias, para o concurso de Caxias, e estava esperando ser chamada e parei de trabalhar com a minha mãe no ofício dela, e porque era no mesmo horário da Mato Grosso, e a gente ficou sem se falar um tempo. E isso para mim foi assim muito difícil. Aí o que eu fiz? Escrevi um poema. O nome do poema meu, esse é meu, e eu não gravei ainda, vou ter que ler para vocês, porque o meu terapeuta diz que isso é psicanalítico, a gente tem dificuldade de gravar o que a gente escreveu. Esse está publicado nesse livro de coletânea da Prefeitura, Poesia na Escola Profissionais. Foi do ano de 2015 também. Esse meu poema se chama Silêncios. Vozes não sentidas, percebidas
ditas significam tanto, enxugam pranto, abafam o canto, matam a ilusão, a fantasia, criam dor, ansiedade, alguma agonia, preenchem espaços, desatam laços, silêncios. Nos acostumamos. Tem som. Ouvimos nosso pensar, o interior, aquele escondido, por vezes temido. No silêncio, projetamos, interpretamos, dialogamos, compreendemos, traduzimos. É significante, pontua questões. Quando a indiferença faz diferença na sua presença. Te deixa sem rumo, sem prumo, quando a melhor reação é a emoção, hermetismo, blindagem, medo, maldade, controle inconsciente, desejo involuntário. E eu me lembro que quando eu escrevi esse poema, depois que eu escrevi assim, eu fiquei leve. Leve. Aí eu falei, tudo bem, se ela quiser continuar não falando comigo, é um direito que assiste a ela, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigá-la a falar. E deixei o tempo passar, né? O tempo, senhor de todas as coisas, né? É o tempo que nos ensina tanto se a gente nos permiti-lo, né? Com a paciência. E logo depois nós nos falamos, fizemos nesse ano também. Isso foi... Olha ela aí, acabou de entrar, acabei de falar nela. Olha, minha diva, minha rainha, a maninha, minha rainha. E ela perdeu a explicação do poema que eu fiz para ela. E foi interessante. Vai ficar gravado no YouTube, dessa vez eu vou conseguir gravar. Depois ela vê, isso aí. Isso. E nesse ano mesmo a gente sempre prometo no cumpro, mas eu consegui. Fez uma viagem linda para Gramado e a gente fez de novo as pazes e está construindo uma relação bem legal. Então, a poesia, para mim, terminando o que a Fabiana perguntou, é essa capacidade da gente escrever o que está sentindo, até mesmo para se aliviar. Porque eu tinha assim, vou escrever palavras bonitas, quem vai ler? Vão ser palavras rimadas? Vão ser palavras com quantas sílabas? Versos com quantas sílabas? Na verdade, eu fui escrevendo para me aliviar de um sentimento que estava me oprimindo. Então, eu acho que a dificuldade maior que a poesia enfrenta na atualidade é que as pessoas têm perdido esse hábito de escrever o que estão sentindo. Elas escrevem o que o outro quer ler com essa preocupação e, então, muitas das vezes não são, não vou dizer sinceras, não. Tem essa dificuldade de traduzir no papel. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, estou querendo morder. Mas como é que eu vou transformar essa raiva em poesia? Um produto poético, medo. Né? Como eu estava falando, muitas vezes todo mundo sente, né? O sentir não é prioridade do artista. E não necessariamente você vai ser o artista, só o artista para escrever poesia, como você falou, né? Ainda pegando um pouco para você passar para a Cecília Meirelles, né, na resposta da Fabiana, assim, você falou da questão técnica, que a gente também não sou professor de português, a gente não tem, mas eu acho que uma das coisas que dificultam a poesia chegar, e eu via a invasão poética como um facilitador, no projeto que a gente falou, é porque a gente gostava. Era um acontecimento, aqueles 5 minutos de entrada. Era um susto. A música. E tinha muita interação. Então, a gente escolhia poesias que eu sabia que aquele meu público, né, ia ter uma interação, ia gostar de ouvir. Então, é isso para qualquer gênero literário. Alguém que goste, né, qualquer disciplina, né, falando da questão da escola.
Um professor que ama matemática, ele vai te fazer ver com bons olhos, né? Um professor que ama história vai te fazer ver com bons olhos. E assim, eu sou a mulher chata do tempo, vou olhando o tempo, falando aqui para te passar. Como eu falei, o amor pela poesia ele veio ao longo, né? Ele é relativamente recente. E quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, eu tenho algumas coisas escritas, mas a poesia eu comecei ainda muito assim. E eu tenho que estar muito triste para escrever poesia. Eu não consigo escrever poesia alegre. As poucas que eu escrevi foram momentos de muita tristeza. Eu não sei o que se processa de mim. E quando eu acabo de escrever poesia, ela é realmente terapêutica, porque me ajuda a elaborar naquele momento aquela situação. Mas assim, as minhas poesias, elas são movidas à tristeza. Mas vamos lá, Cecília Meirelles. Antes da Cecília, eu fui numa flip na Feira Literária de Paraty que Só porque a gente vai cair, Mariane. Vamos no tempo controlando. Não, mas dá tempo, são 6h37, calma, é 1 minuto, é cronometrado. Até porque a poesia era o que eu ia falar, ela não salva o mundo, mas ela salva o minuto. Então eu adorei essa frase dessa escritora portuguesa que veio numa flip, foi homenageada. Não, ela não foi homenageada, ela veio numa flip, se chama Matilde Campilho. É uma moça jovem e ela diz, a poesia ela não salva o mundo, mas ela salva o minuto. Porque ela coloca você num momento de respira para ouvir, né? Então, naquele instante, você está na tal da mindfulness, no momento presente, e você pode estar com um problema que for, que naquele instante você está conectada. O outro poema que eu trouxe para vocês é desse livro de Cecília Meirelles, Cecília de Bolso, e se chama Os Dias Felizes. Esse eu vou tatuar aqui em algum outro lugar. Os dias felizes estão entre as árvores, como os pássaros. Viajam nas nuvens, correm nas águas, desmancham-se na areia. Todas as palavras são inúteis, desde que olhamos para o céu. A doçura maior da vida flui na luz do sol, quando se está em silêncio. Até os urubus são belos, no largo círculo dos dias sossegados. Apenas entristece um pouco esse ovinho azul que as crianças apedrejaram. Formigas ávidas devoram a albumina do pássaro frustrado. Caminhávamos devagar ao longo desses dias felizes, pensando que a inteligência era uma sombra da beleza. Ai, lindo, lindo, lindo. Eu acho uma das coisas da poesia que me fascina, eu aprendi, né? É a capacidade de criar imagem, né? Você vai ouvindo e aí as imagens vão surgindo, né, na sua cabeça. É verdade. E esse poema, então, eu acho ele de uma singeleza, porque apesar dela usar palavras mais rebuscadas, e toda vez que eu faço uma invasão poética, né, a Joseli falou, uma vez eu invadi a Pará. Eu fui no posto de saúde do lado, ali em Rocha Miranda, na Praça Rocha Miranda, falei, deixa eu entrar aqui na Pará um minutinho, para falar com a minha amiga Márcia, que é professora da sala de leitura lá. Aí a Márcia não estava, falei com a diretora Rosa, sua xará, aí perguntei assim, será que eu podia ir na sala ali do projeto de tipo Realfa, né? Esses projetos que a gente tem, falar com um sobrinho meu, filho de uma amiga minha? Ela falou, pode. Aí eu bati na porta. Quando eu cheguei, falei com a professora, falei, será que eu podia falar um poema para eles? Ela falou, claro. Engraçado que eu acabei de colocar a música do Alceu Valença, né? Tu vens, e eu já escuto os teus sinais. Falei, nossa. Anunciação, vou te anunciando. Aí eu entrei e falei para as crianças, falei, oi crianças, bom dia. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu vim falar um poema para vocês. Posso? Não vai ser fatal. E aí falei o poema, aí todo mundo ficou assim parado olhando. A poesia tem isso, né? Você é abduzido da realidade por alguns instantes
mágicos, 1 minuto, né? Eu gosto de cronometrar para poder ter a noção do quanto de tempo que eu vou gastar para falar cada poema. E ela coloca as pessoas num momento de conexão, eu acho. Conexão com a língua, conexão consigo, conexão Consigo, é. com elas E quando próprias. você fala com os outros, né? Porque também cada um vai pegando um sentido, né? De repente o que significa para você está significando para o outro de uma outra forma, né? Olha, eu vou te dizer que até hoje, mais de 1000 vezes que eu já recitei esse poema, pouco mais de meia dúzia de pessoas não se mostraram receptivas. Pouco Uhum. mais. Assim, coisa de menos de 10. Assim, de eu ter acabado de dizer, ficar aquele instante de silêncio, aí a pessoa de repente dizer, ah, tá legal, ou então, não sei o que, continuar falando aquilo que estava falando. A maioria das pessoas entram num estado assim de, nossa, que lindo, é sua? Eu falei, não, é da Maria Rezende. Eu falei até antes, mas. Ou porque às vezes não dá tempo de falar antes, eu só estou naquele instante de. Posso falar um poema? E a pessoa pode, Eu olha, não vai ser ela já fatal. falou poemas assim, todos, todas as Nas situações situações, não mais vai ter fatal, só inusitadas, para uma gerente de banco, para um motorista de ônibus, para um gari na rua, para a caixa do supermercado. exatamente, exatamente. Por isso que eu quis convidar para falar de poesia, porque a poesia tá na vida da Mariane. Aí o que eu trouxe agora para vocês, quero trazer para vocês uma poesia também que eu entrei em contato com ela. Foi um evento na gerência de educação, né, do nível central, né, da Secretaria de Educação. Foi algum evento ligado a. Não foi inauguração da sala de leitura. E aí eu não sei porquê, não me lembro qual foi o percurso, mas chegou nas minhas mãos o poema Assim Lembrei. Rosália Romão, que é uma pesquisadora negra, que é espírita, que é professora de história, que é cantora, compositora, que é maravilhosa. Uma vez eu a vi falando esse poema e eu falei, nossa, eu quero falar. Eu quero comunicar, né, esse poema para outras pessoas e que elas sintam o que eu senti ouvindo. Esse poema, e ele é bem no momento, a gente precisa ouvi-lo, né? Mais do que nunca. Maya Angelou, vou falar brevemente sobre ela. Ela foi muita coisa. Ela faleceu em 2014. Ela nasceu na década de 20. É uma mulher americana, negra, que foi atriz, cantora, participou ativamente da luta pelos direitos civis, pela igualdade racial, junto a Martin Luther King, junto de outras pessoas que lutaram, Malcolm X. Foi condutora de bonde, ela anos de idade, do namorado da mãe. E ela, em 5 anos, mais ou menos, ela ficou muda. Foi um evento tão, com certeza, tão marcante, tão forte, que ela emudeceu. Não tinha palavras, literalmente, né, para lidar com isso. E ela fala que esse momento foi muito importante para ela, Solange, nesse trabalho de significar, né, de encontrar essa forma de se expressar através da palavra, enfim. E ela escreveu esse poema, Ainda Assim Eu Me Levanto, que eu quero ler para vocês, tá bem? Só um momentinho aqui que o meu celular tá. Vou ajeitar aqui, tá? Tudo certo. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar na poeira. Eu vou me levantar. Minha presença o incomoda porque o meu brilho o incomoda. Porque eu do grego como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo da desgraça, assim eu vou levantar. Cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio
como quem possui tesouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar, pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trago comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou. Nossa, que forte! Forte, Interessante, né? que ontem Lindo. eu estava assistindo ao Saia Justa e a Gabi A Gabi Amaranto, Amaranto, você falou. cantora do Pará, ela musicou esse poema. A Astrid convidou para falar uma bailarina brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e no final ela pediu para a bailarina ouvir a música que a Gabi Amaranto fez desse poema. Foi, assim, apoteótico. Ele é muito bonito, ele é muito forte, né? Ainda que eu estava hoje pensando, assim, né, passando na minha cabeça, pensando, nossa, é bom e uma pena a gente, né, os negros, né, termos que sermos resistentes, sermos fortes e ainda nos levantarmos. Essa semana, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de ontem para hoje, mais uma notícia do menino que foi muito mal cuidado, né, pela patroa da mãe dele, e ele caiu, enfim, né? Então, assim, por que ter que ser forte? Por que ter tanto que cair e ter tanto que levantar? Que bom, né? Que a gente se levanta, se levanta, se levanta. É a questão, né? Por quê? E é forte, é lindo. Imagina assim, a força interior dessa mulher, né? Para transformar a dor em beleza, né? Nem sempre o poema tem que ser otimista, né? Eu me lembro que... A gente pode falar de tudo. Como eu falei, eu só faço poesia triste. Eu só tenho que estar no fundo do poço escrevendo alguma coisa. Então, assim, de tudo. Até receita. Na escola tinha uma receita da Maria Farinha. Até de receitas. Tudo. Tudo você pode fazer poesia. Né? Agora, estar com a poesia todo dia, né, no olhar, você ter a noção de que a poesia ela salva, de que a poesia cura e de que ela pode estar nas mínimas coisas, na dor, né? Ela não precisa realmente ser só no momento de alegria, mas que ela é um instrumento poderosíssimo de transmutação, porque masoquisticamente no sofrimento o tempo todo. A gente quer transcender, a gente deseja se sentir bem. Mas se você... Eu quero chorar. Eu quero chorar, eu quero chorar, mas esses dias ela me sugeriu ver eu desidratei. Ontem eu vi 18 presentes, não cheguei a chorar tanto, mas também chorei um pouquinho. Algumas músicas, esses dias eu falei com você e com as meninas, né, com a Alessandra, com a Lara, falei, nossa, já chorei muito ouvindo música. Estava ouvindo Simone,
A minha alma tem um corpo moreno. E eu chorava, e eu chorava. E fera ferida, Maria Bethânia, acabei com tudo. E chorava, e chorava. Nossa, assim, eu gosto de chorar bastante para poder descarregar a tensão, né? Aí depois eu boto uma música mais alegre para poder levantar o astral, mas a palavra ela me cura muito. Estão com a gente, né? A gente agradece muito. Oi. Tá travando assim um pouco. Numa hora eu achei que fosse fechar, mas continuou. Mas a gente já está próximo, né? No seu momento exato, então a gente já vai fechando. A gente agradece muito que vocês estiveram. Quer dizer, a poesia serve para muitas coisas, inclusive para juntar gente, né? Juntar pessoas que gostam de ouvi-las e a gente se aproxima. Então a gente agradece e espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado a cada um, que tenha feito rir, pensar, né? Emocionar, enfim. Dessa vez eu acho que consigo colocar essa nossa conversa, porque da semana passada da Priscila e da Paulo não consegui colocar, não coloquei ainda, mas o arquivo está salvo, consegui. Então já sei qual é o caminho das pedras, vou salvar isso também. E até o final de semana estou colocando no canal Conta uma História Rosa, né? Que toda semana conta uma história da literatura infantil, né? Para crianças de todas as idades, como eu falo. E aí, então, agradeço a todos, mil beijos e passo aqui as palavras finais para encerrar para minha convidada, minha parceira, dupla sertaneja literária, pessoa que eu admiro e que é ascendente de Gêmeos igual a mim, então a gente pensa um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa e vai fazendo o que pode da melhor forma, né? Larinha entrou agora no final, ai meu Deus! Lara, foi Nice também, entrou no finalzinho, agora Isso. Nice. Eu quero agradecer também, foi minha primeira live. A primeira a gente nunca esquece, né? O primeiro beijo, a primeira vez, a primeira live. Eu achava também que isso não era para mim, até que você me convidou, eu falei, gente, eu sou toda enrolada. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto do ao vivo, olho no olho, sabe? Mas acho que eu sobrevivi. Sim, botei a minha pedra da paciência aqui, ó. Deixei ela aqui do lado, porque se eu fosse ficar nervosa, eu ficar alisando ela. E eu quero falar, então, para terminar, um poema da Fabiana, que está aqui, para prestigiar. Sim, fala. Esse livro Maiúscula, Poemas de Corpos Ovulantes, que é delicioso. Eu já te dei um, Rosa. Desse daqui, não. Maiúscula. Não, dei sim. Eu não, com certeza. Então pronto, esse aqui é o seu, prometo. Fabiana vai escrever seu nome aqui. Sim, esse é. Tudo. Guardei minha libido na gaveta das calcinhas e fui deitar cercada dos rebentos. Mas o que pensei fio já era corda, difícil de arrebentar. Arrebatei as fendas, afiancei as lanças. Comprei a preço baixo uma mão que desdenha as minhas curvas. Leiloei a 6 dígitos uma mão que desenha as minhas curvas. Ainda bem que não passei os lençóis. Avolumam-se no cesto de roupa. Num cesto de roupa sua. Cantei a pedra antes do teu sim. Eu aceito, mas não tudo. Compraste? Comprei, mas não tudo. Pagaste? Paguei, mas não tudo. A cruz eu tatuei no corpo, no centro de tudo. Não procures no cabide. Esse é da minha amiga Fabiana, que está aqui, Poemas de Corpos Ovulantes. Deus deu para outra amiga, eu ia lembrar. Nossa, isso é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Esse livro dela é uma delícia. Ela é minha vizinha, por sinal, aqui também. E eu vou estar numa live, atenção, com ela, dia 20, né, Fabia? Já vai ser minha segunda live. Tá na hora. Já tem uma terceira com a Alessandra também, não a Garrido, com a Alessandra Almeida, do Despertar Turismo. Agora que eu debutei, a minha avó dizia um ditado horrível, que era depois que dá os... Não deixa criar cabelo. A minha mãe tá aí, ela pode confirmar. A mulher que vai lá para choquês.
colocar aí e encerrar. Então, Mariana, muito obrigada a todos que ficaram com a gente. Beijo. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Semana que vem tem mais live com a... Eu não gosto de... Ela tá nervosa. Termina com elegância. Desculpa. Obrigada a todos. Tá, vou encerrar. Tchau. Até a semana que vem com Juliana Nogueira, psicóloga. Tchau. Um beijo enorme para todas, para todos. Beijo. Desculpa a espontaneidade, assim, o sincericídio, mas os ditados da minha avó eram umas pérolas. Um beijo a todos. Ih, gente, agora encerra. Isso. Eu tenho medo de... Peraí, pausado. Não. Eu não consigo. Eu aprendi aqui. Parei numa dimensão aleatória. Eu não salvei? Brain machine. Você... E aí? Será que se apertar aqui embaixo vai... Deve sair, deve fechar tudo. Deixa eu Deve sair. Peraí. Apertei aqui embaixo. Aqui não faz nada. Não, aqui desse Aqui lado. não faz nada. E aqui desse lado aqui? Não. Eu tenho esse botão. Só. Encerrar. Peraí, encerrar agora. Voltamos.